Então, pessoal, em nosso material temos uma atividade para trabalhar, que é o exemplo 1, onde se pede para redesenhar a forma que segue, né? Envolvendo aqui essas concordâncias entre arcos. Bom, o esboço que a gente tem está apontado aqui. No material de vocês ele está numa escala reduzida, porém nós vamos seguir as medidas que estão em milímetros, né? Então, temos aqui dois centros que foram dados, O1 e O2, a distância de 80 milímetros entre eles. Na extremidade aqui do O1, né, o centro O1, um arco de raio 30, no O2, um arco de raio 20, e existem dois arcos aqui que fazem, né, a concordância com esses dois, de centro O1 e centro O2. O arco aqui de raio 35 na parte superior e o arco aqui na parte inferior de raio 40, e justamente a gente vai então fazer a construção para obter, né, esses centros que não foram dados aqui do raio 35 e esse centro aqui de raio 40. Tá? Inicialmente é uma construção simples, mas a gente vai aplicar as regras de concordância, né? E o início vai se dar por onde? Né? Nós vamos traçar uma linha e marcar essa medida de 80 milímetros. Eu, na minha régua aqui, para que caiba nesse espaço onde a gente tem, eu vou considerar a cada 4 centímetros aqui, ó, 10 milímetros, né? Para que a gente possa aproveitar bem esse espaço aqui. Então, inicialmente, a gente vai fazer a nossa linha, uma linha horizontal, em princípio com qualquer tamanho, e depois eu vou marcar aqui, então, a medida do 80, né? Então, aqui nós temos, ó, eu vou marcar aqui o O1 e 80 milímetros. Aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então aqui eu vou ter o O2. A gente pode tirar um pouquinho aqui do excesso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Ora, em cada extremidade dessa agora, nós vamos traçar aqui duas circunferências, primeiramente com um traçado mais fraco um pouco, né? Porque são circunferências auxiliares, e depois é que a gente vai destacar o contorno dessa forma, né? Então, nós vamos marcar aqui raio 30. Eu vou precisar então pegar aqui no meu compasso, se eu estou trabalhando aqui de 4 em 4, 40 aqui vezes 3 vai dar 12, então aqui no 12 eu vou ter o meu 30 milímetros, né? Então vamos traçar aqui a nossa primeira curva. Então, vamos fazer aqui a nossa circunferência de raio 30 e no centro O2, raio 20. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Raio 20. Raio 20. Muito bem. Os dois centros estão determinados. Depois a gente dá o devido acabamento ali, né? Tá. Ora, pessoal, temos agora que encontrar um centro que, no nosso esboço, aproximadamente ele está nessas imediações aqui, do arco de raio 35, que vamos chamar de O3, correto? Na parte inferior temos o outro depois, que a gente vai fazer na continuação, né? Ora, qual o processo para encontrar esse centro O3? A gente não sabe exatamente onde ele está, né? Mas a gente conhece as distâncias. Qual a distância aqui do centro O3 até o centro O1? Qual a distância do centro O3 até o centro O2? Então nós vamos trabalhar com essas medidas para justamente poder encontrar esse centro O3, né? Na parte anterior, que foi falado lá de circunferências tangentes externas,
foi dito naquela ocasião que quando nós temos tangentes externas, a distância entre os centros é a soma dos raios. Então eu não sei onde o O3 está, mas a distância do O3 até o O1 é justamente a soma do 30 com o 35 aqui, ó. Então a distância de O3 até O1 é 65 milímetros. E a distância do O2 até o O3 vai ser a soma, então, do raio 20 com o raio 35, que é 55 milímetros. Então vamos anotar aqui, ó. O1, O3 igual 65 milímetros. Distância O2, O3 igual 55 milímetros. Certo? Então, nós vamos ter que achar nessas imediações um ponto que está ao mesmo tempo 65 milímetros do O1 e 55 milímetros do O2. Né? Para isso, para conseguir esse ponto com precisão, nós vamos precisar da nossa ferramenta compasso. Então eu vou usar esse barbante aqui para simular um compasso e eu vou então fazer a construção seguindo, né, essas medidas. Então vejam bem, nós vamos medir aqui no compasso 65 milímetros. Então onde é que eu vou pegar 65 aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, eu vou pegar nesse ponto aqui. Então eu venho agora com essa distância, né? Vocês vão colocar a ponta seca do compasso aqui do lado esquerdo, a ponta do grafite aqui onde está o meu pincel. E eu venho aqui no O1, fixo lá a ponta seca no O1, eu vou fazer esse arco aqui. Tá? Ele pode interceptar essa outra circunferência do centro O2, não tem problema nenhum, não tem nenhuma relação com ela, né? Bem, o O3 eu vou encontrar nessa curvatura, nesse arco auxiliar. Como que eu faço agora para encontrá-lo com precisão? Eu vou fazer um processo semelhante, centrando em O2, só que com a distância agora 55 milímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 55... nós vamos ter nesse ponto aqui. Centro, então, 55. Centro aqui no O2. Venho aqui no O2 e faço esse arco aqui agora. Onde os dois arcos se cruzaram, nós encontramos aqui esse centro O3, que é o centro daquele arco lá na parte superior. Bem, gente, já sabemos o centro onde se encontra e sabemos que o raio é 35 milímetros. Ainda falta fazer uma coisa ainda, né? Por exemplo, onde que esse arco começa, aqui nesse nosso desenho, e até onde ele vai, qual é a extensão dele. Para a gente achar essa extensão corretamente, nós temos que achar os pontos de concordância, né? O que são os pontos de concordância? O ponto onde um arco encontra o outro. Nesse nosso esboço, ele está aproximadamente, né, por aqui, né? Só que nós temos que achar lá certinho. Bem, como é que a gente acha esses pontos de concordância? Unindo os centros dos arcos. Então eu vou traçar uma linha aqui, O1, O3, e uma linha O2, O3. Quando eu faço essa construção aqui, essas duas linhas cortaram as duas circunferências justamente nos pontos de concordância, que nós vamos nomear também, né? O correto é ir nomeando cada ponto que a gente encontra, né? Seja centro de arcos ou pontos de concordância. Então, vou chamar esse primeiro aqui de P1 e esse outro aqui de P2. E agora, a gente vai centrar o compasso no centro O3, e vamos traçar o nosso arco aqui, que vai ser a solução dessa parte superior, né? Então, ponta seca lá no O3, eu vou aqui fixar certinho a ponta do grafite, a ponta aqui do grafite no P1, lá onde está a minha mão, lá em cima,
né, fixando lá o grafite. Vamos conferir para ver se vai bater certinho, às vezes dá uma diferençazinha, né? Mas a gente vai fazer o nosso traçado aqui então. Tá? Aqui deu uma pequena diferençazinha aqui, mas porque o compasso mexeu ali na hora, né? Então, nós construímos ali esse arco, né, que concorda com esses dois arcos lá em cima, tá? Bom, a parte inferior aqui, agora, nós temos aqui, ó, a parte inferior, que a medida é 40, então nós vamos achar aqui embaixo, aproximadamente aqui, um ponto que vai ser o centro O4, que é o que está faltando a gente encontrar agora nessa construção, né? Processo semelhante ao que a gente fez, acabamos de fazer aqui, só que com outra medida agora, né? Qual é a distância do centro O4 ao centro O1? 40 mais 30. Então vamos deixar isso aqui anotado. Vamos colocar aqui, ó. O1, O4, 70 milímetros. E O2, O4, 40 mais 20, 60 milímetros. Vamos fazer uma construção semelhante ao que fizemos com essas medidas agora. Então, 70 milímetros pelo O1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aqui está o 70. Aqui, essa distância. Vou tirar nossa régua um pouquinho. Viemos aqui no O1 e vamos traçar esse arco aqui com um raio 70. Né? Então, o O4 vai estar nesse arco. Para encontrá-lo, vamos precisar agora fazer um outro processo no outro, pelo centro O2 com a medida 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 está aqui. Aqui. Vamos tirar a nossa régua. 60 milímetros lá no O2. Então, esses dois arcos se encontraram justamente nesse ponto aqui, que é o ponto O4. O centro O4. Tá ok? Bem, pontos de concordância, como achamos? Unindo aqui O1, O4, O1, O4, O2, O4. O2, O4. E aí vamos encontrar mais dois pontos de concordância. Vamos chamá-lo de P3 e aqui desse lado o P4. E agora vem a construção final, que é justamente o arco agora de centro O4 e a medida 40 milímetros. Certo? Então, vamos fixar a ponta. Vamos só fazer uma marcaçãozinha aqui no centro, né? Uma cruzinha aqui. Vamos aqui centrar no O4. E aí eu vou aqui do P4 até o P3, ou P3, P4. Vamos dar uma conferidinha. Aqui. E aí vamos fazer a nossa construção aqui embaixo então. Essa ficou bem certinha, né? Vamos só dar um acabamento aqui. Deixar certinho. E agora, pessoal, o que vale a pena a gente comentar aqui, né? Essa construção que foi feita aqui, né, na cor verde e vermelho, o que está aqui em verde e vermelho, são linhas de construção, permanecem no desenho, né? Por elas é que a gente encontrou a solução do exercício. O contorno, a gente sempre deve realçar mais o contorno, né? E o ideal até é apagar essa parte aqui interna, né? Pelo menos chegar perto aqui dos pontos de concordância, para não atrapalhar a visualização, né? E é bom a gente destacar também o contorno da forma, né? Usando grafite
macio, né, no compasso. O ideal é usar um grafite 2B para a gente poder realçar. Não se deve passar a lapiseira por cima, correto? A gente tem que realçar utilizando a ferramenta compasso mesmo. Certo? Então é isso.